Bom dia para você que nos acompanha pela Educativa FM. Está começando mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Liege. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM e também pelo YouTube, né? Isso aí. E hoje recebemos em nosso programa Juliana Kimura, que é nutricionista. Bom dia, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Mente em Forma 105. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com os ouvintes. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, ou também acompanhe no nosso canal no YouTube todas as gravações anteriores do programa Mente em Forma 105. Juliana, conta pra gente como é que foi a sua escolha pela nutrição. É bem interessante, na verdade. Desde pequena, eu sempre tive uma curiosidade por alimentos. Isso de ver vó cozinhando, sempre me interessei, né? E aí, conforme eu fui crescendo, a procura por alimentos, por informações foi crescendo. Só que quando eu comecei a trabalhar como bancária. Então, uma área nada a ver, né? Trabalhei por mais ou menos 2 anos e meio na área de banco. E aí eu vi que realmente a minha paixão mesmo era alimento, não era dinheiro. E aí eu fui atrás, então, de deixar o banco para me dedicar a prestar vestibular da nutrição, onde eu me dediquei integralmente, né? E aí hoje eu vejo que essa foi a escolha mais certa que eu fiz, assim, porque quando a gente gosta do que faz, a gente sente mesmo, né, que a gente nasceu para aquilo. E é muito gratificante também, né? E aí hoje eu vejo que era realmente isso, não era banco, era nutrição. Era outra riqueza. Exatamente. Outra capital. Exatamente. E a nutrição está crescendo muito, né? O papel da nutrição, tanto para a saúde como para o emagrecimento, né, Juliana? E tem muitas pessoas que te procuram por causa disso. Sim. Sobre emagrecimento. E uma pergunta que eu faço, Juliana, é por que as pessoas não emagrecem? É bem curioso isso, Rogério. Tem vários motivos, na verdade, né, que podem estar envolvidos no processo de emagrecimento. Hoje eu vejo que grande parte do que acontece está, às vezes, até na mente da pessoa, na cabeça, né? A gente tem alguns conflitos em relação ao pensar sobre emagrecimento, né? E às vezes isso acaba até entrando com a mente, acaba até sabotando o processo de emagrecimento. A pessoa não consegue emagrecer, às vezes não tem um objetivo definido. Esse pode ser um dos motivos, né? Às vezes a mente não está preparada para isso. Às vezes as pessoas não conseguem emagrecer por pegar, sei lá, dietas da moda, né? Procurar coisas na internet aleatórias, porque hoje a informação ela vem de todos os lados, né? E acaba não procurando um acompanhamento específico. Então, acaba pegando uma dieta da internet que não é específica para ela, não vê ela como indivíduo e isso não é apropriado para ela, então ela não consegue ter o sucesso. Ou se consegue, isso acaba depois voltando como um efeito sanfona, por exemplo. A pessoa emagrece e depois engorda de novo, né? Além disso, as pessoas querem coisas, às vezes, milagrosas, né? Querem emagrecer de uma hora para outra. E a gente sabe que hoje em dia isso não existe, né? Você tem que conciliar atividade física, tudo isso, para você conseguir ter sucesso no emagrecimento. Então, precisa de bastante foco, principalmente também. Olha, então a recomendação é numa nutricionista e numa psicanalista para trabalhar a cabeça junto, né, aliás? O título da sua página é Nutricionalmente, né? E eu queria te perguntar se esse nome, que termina como mente, como você avalia, ou julga, ou pensa que esse mental interfere nesse comportamento que é a nossa relação com o alimento? Eu vejo que influencia totalmente, né? Hoje em dia as pessoas elas associam a comida em relação a algum sentimento dela, muitas vezes. Então, tô ansiosa, desconto na comida. Tô nervosa, desconto no doce. Ou então, deixa de comer totalmente, né? Hoje em dia as pessoas elas têm essa associação. Então, enquanto a gente não trabalhar a mente junto com o corpo, né, vai ficar muito mais difícil o processo de emagrecimento ou de uma qualidade de vida mesmo, né? Tem que estar associado. Então, por isso que eu até enfatizo bastante, né, o sentir, o pensar em relação à comida, você ter um afeto bom com a comida, ter um sentimento bom, não, fazer as pazes com a comida, né, não brigar, porque realmente a mente ela influencia bastante. Juliana, quais os alimentos que atrapalham esse processo de emagrecimento?
tem alguns alimentos? O que você pode dizer aí para o ouvinte sobre isso? Na verdade, assim, os alimentos, todos em excesso, vai atrapalhar o processo de emagrecimento, né? Eu não costumo dizer que tem, enfim, hoje em dia fala-se muito em relação ao carboidrato, por exemplo, não vejo como vilão. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, principalmente, mas se a gente consome alguns alimentos em excesso, isso vai atrapalhar o processo de emagrecimento, né? Então, tudo em excesso faz mal. É importante que a gente sempre procure por alimentos os mais saudáveis possíveis, os mais in natura, que não tenha tanta gordura, tanto sódio. Porque hoje a gente tem muitos alimentos industrializados, e eles têm bastante gordura e bastante sódio. Então isso atrapalha o processo de emagrecimento. Então sempre tem que usar com bastante cautela todos esses alimentos. Não digo que tem algum alimento específico que vai fazer mal, mas a gente sempre tem que usar com equilíbrio. A questão não é o vilão que é o alimento. Acho que esse é uma visada importante a ser destacada. Exatamente. É a nossa relação com esse alimento. Sim. Não existe vilão, mocinho, exatamente. né? Porque nessa linha a gente vai entrar que pode existir, então, soluções mágicas. Sim. Basta eu não comer isto, né? E comer aquilo, que haverá uma garantia para o meu emagrecimento. Exatamente. E é algo que é um processo. Envolve muito mais uma satisfação, uma relação que a gente tem com esse alimento, ou como isso entra na nossa vida. Exatamente. E quando a gente tem essa relação, né, bom, ruim, vilão, mocinho, a gente cria uma relação que não é de afeto com a comida, né? Então, toda vez que eu como determinado alimento, às vezes a pessoa acaba se punindo, se penitenciando, porque, comi isso não é bom. Então, é justamente isso que eu gosto de passar para os pacientes. Não existe um alimento específico. A gente pode consumir de tudo um pouco, mas precisa ter equilíbrio, precisa ter cautela também, né? Não adianta comer como se não houvesse amanhã, porque aí realmente vai fazer mal. Como se não houvesse amanhã é ótimo. E nesse sentido, Juliana, como você vê a função que o alimento joga no nosso cotidiano de vida? O alimento, ele tem várias funções, né? Ele pode ser energético, a gente tem, né, como eu falei, quando eu comecei a me interessar pela nutrição, né, eu via minha avó cozinhando, então tem aquele sentimento de nostalgia também, aquele afeto, aquela relação, né? Hoje em dia a gente tem várias funções desse alimento. Então, isso que a gente tem que ter sempre uma boa relação, porque mais do que a gente simplesmente comer o alimento, ele tem que nutrir a gente também, né? Isso que é o mais importante, ele tem principalmente essa função da nutrição mesmo. Juliana, cada vez mais se fala do açúcar como o vilão, né, para o emagrecimento. Você falou que tudo, se for comido de forma equilibrada, não tem problema. Mas e o açúcar aí? Tem formas de você viver sem o açúcar ou de você ser saudável sem o açúcar? Na verdade, o nosso paladar, ele está muito acostumado com o doce, com o salgado. Então, desde pequeno, às vezes as mães acabam, né, incluindo na alimentação das crianças, e isso vem lá de trás um hábito pelo paladar doce. Então, tirar isso de uma hora, né, de uma hora ou outra, de uma hora para outra, realmente não é fácil, as pessoas não conseguem por conta desse hábito. Mas a gente sabe que o açúcar em excesso faz mal, isso é mais que comprovado cientificamente. Então, o mais indicado seria diminuir gradualmente, para você se habituar com esse paladar, né? Para de repente excluir, porque realmente o açúcar é o que a gente acaba falando até de caloria vazia. Ele é um alimento calórico, mas ele não tem nutrientes, né? Nutrientes importantes para a nossa vida. Tem uma canção, um verso poético numa canção do Roberto Carlos, Juliana, que diz assim: tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Isso dá uma ideia de que sempre tem uma relação com o proibido numa dimensão da nossa satisfação, né? E que o alimento entra também dentro desse rol. Nesse sentido, eu te pergunto, é possível aliar, quando de uma reeducação alimentar, ou da constituição de uma rotina alimentar, uma experiência de prazer em relação ao alimento, mesmo quando você tem que fazer uma reeducação, uma restrição alimentar?
Com certeza. Na verdade, justamente por isso, né, por essa nosso paladar tão viciado no doce, no salgado, quando a gente come um alimento in natura, né, a gente acha que é insosso, acha que não tem gosto, né? E quando é uma coisa muito gostosa, a gente já tem a noção que engorda, né? Mas não, a gente pode sim aliar uma alimentação riquíssima em nutrientes e vitaminas, sem precisar, né, ser insosso, dar sabor, sem precisar ser também prejudicial. Então a gente consegue sim. Hoje em dia as pessoas têm noção, né, que ter alimentação saudável é comer frango e batata doce o resto da vida. Não, a gente tem muito mais alimentos, né, que a gente pode incluir sim, pode ser muito prazeroso. E aí envolve bastante coisa, em relação com o afeto da comida, né, preparo, modo de preparo, tudo isso, você fazer parte desse preparo do alimento, isso te conecta e acaba dando muito mais prazer também. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando a nutricionista Juliana Kimura. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, ou se não, também você pode acompanhar os programas que já foram lá no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre o tema da hidratação. Beber água, existe um mínimo indicado a ser tomado diariamente? Ou isso pode variar conforme a sede do freguês? Como é que funciona isso? Na verdade, existe um mínimo e existe um máximo também, né? Como eu falei, tudo em excesso faz mal, até a água acaba fazendo mal, né? Convido vocês a lembrar lá das aulas de biologia, né, em relação à osmose. Então, quando a gente tem muita concentração de água, né, muita concentração de solvente no nosso corpo, então diminui o soluto, principalmente o sódio no caso. Então, se a gente se hidrata demais, também não é legal, pode causar hiponatremia, que é uma das consequências de se ingerir bastante água. Mas as pessoas, pelo cotidiano, pela correria, acabam se esquecendo de beber água, né, e acaba lembrando quando tem sede. Então, é também a questão de se habituar a ingerir. A gente, no consultório, utiliza um cálculo que a gente faz para saber o mínimo de ingestão de água baseado no peso de cada indivíduo, para poder, então, incluir essa hidratação no dia a dia da pessoa. E aí tem até algumas dicas que a gente dá, né? Andar sempre com a garrafinha de água. Se de repente não tem tempo, esquece, a hora passa muito rápido, coloca despertador para tocar no celular para realmente lembrar, porque a água é fundamental. A gente é formado basicamente de água, né? Quase 70% do nosso corpo é água. Então a gente precisa repor essa água. Como eu sei que eu estou hidratado, Juliana? Na verdade, a gente faz o teste, qualquer pessoa pode fazer, que é simplesmente, né, quando você vai ao banheiro urinar, verificar a coloração dessa urina. Se ela está mais amarelada, então significa que a gente tem mais soluto, então está faltando água aí no corpo, né, então precisa se hidratar mais. Mas isso eu não digo nem em relação à primeira urina, porque é comum, a gente passou um tempo dormindo, então a primeira urina da manhã geralmente vai estar mais amarelada. É ao longo do dia mesmo perceber como está a cor. Se estiver mais clara, né, tá transparente, então tá legal a hidratação. Juliana, tem uma coisa que parece que está acontecendo com o mundo, que é o seguinte, né? Todo mundo está buscando se tornar cada vez mais saudável, né? Então, é blog, são as mídias sociais. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas indicam que o mundo está se tornando mais obeso. Né? Obesidade infantil no Brasil já está em níveis alarmantes, Estados Unidos. Enfim, por que as pessoas estão cada vez mais acima do peso? Na verdade, como eu disse, a gente tem bastante informação hoje em dia e a gente também tem bastante oferta de alimentos. Apesar de ainda ter bastante casos de desnutrição no país, a gente também tem uma oferta muito grande de alimentos, só que alimentos ricos em sólidos, em gorduras. Então, essa alimentação inadequada, mais o ritmo, né, o cotidiano de correria, estresse, a pessoa acaba, muitas vezes, girando um ciclo. A pessoa trabalha o dia inteiro naquele trabalho estressante, chega em casa, né, estressada, acaba descontando na comida, muitas vezes em alguma coisa mais gordurosa, né, ou então mais doce, chega cansada, não consegue fazer atividade física porque está muito cansada. Então, isso vai gerando um ciclo que vai contribuindo para o aumento da obesidade.
né? Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada, né? Ela tem sérias consequências, então a gente tem que tentar incluir um dia a dia, né? Com atividade física, procurar se alimentar, né? Da melhor forma possível, justamente para diminuir esses níveis de obesidade. Juliana, o ovo, horas ele é vilão, horas ele é mocinho, né? Nisso vão duas perguntas que eu gostaria de fazer a você. A primeira, afinal de contas, o ovo pode se ingerir diariamente? Sim, não. E a segunda, como a gente pode pautar as nossas escolhas em informações confiáveis, uma vez que a gente vê uma avalanche de informações, um dia o ovo é 10, outro dia ele está em -1, quer dizer, como criar critérios para a gente poder se pautar e fazer escolhas. Em relação ao ovo, né, ele já foi muito considerado vilão. Hoje em dia, o consumo diário de ovo ele é liberado, mas tem pessoas que têm colesterol elevado, precisa de acompanhamento, então aí é indicado procurar um profissional para realmente ver, né, a quantidade do dia que pode comer. Em relação aos alimentos, hoje em dia a pesquisa está crescendo muito. Cada dia mais a gente tem, né, novas matérias, saem novos artigos relacionando a alimentos novos que vêm saindo também. E assim como vem aparecendo os benefícios, outros pesquisadores também estão procurando os malefícios. Então isso vem uma avalanche de informações. E não deve parar, realmente, a gente tem que fazer pesquisa mesmo em cima dos alimentos. Eu sempre peço pro paciente procurar informações de acordo com o profissional da saúde mesmo, né, com o profissional, não ficar lendo tudo, né, acreditando em tudo que lê na mídia, porque realmente a mídia vai colocar aquilo que saiu na pesquisa, né, mas aquilo serve para ele, né, aí que a gente tem que ver a individualidade, o que serve para um não serve para outro. Então a mesma questão do ovo, tem pessoas que podem consumir o ovo, como tem pessoas que é melhor dar uma, né, diminuída no consumo devido a questões de genética, de saúde, de exames para fazer, para realizar, para ver se está tudo ok. Não existe uma regra universal. Não. É a singularidade. Né? Exatamente. E falando nisso, Juliana, todo ano tem um alimento, né, da moda. Então já foi a semente de chia, já foi o óleo de coco, né? De uma época que faltava óleo de coco nos lugares, já foi o amaranto, enfim. Esses ditos alimentos ou superalimentos que resolvem tudo, tem problema, não tem problema, é indicado, não é? Conta um pouco aí pro ouvinte sobre isso. Na verdade eles não resolvem tudo, né? A gente tem que ter cautela, porque assim, eles têm os benefícios, mas não é você consumir aquele alimento que você vai, né? Se a pessoa quer emagrecer, não se entupindo de óleo de coco que ela vai emagrecer, até porque o óleo de coco é uma gordura, né? Então, mais uma vez, vem aí o equilíbrio. Hoje em dia, a gente é uma sociedade muito do imediatismo. A gente quer as coisas para ontem, né? Quer as coisas rápidas. E, infelizmente, né, ou felizmente, não é assim que acontece. A gente tem que ter paciência, trabalhar mais uma vez a mente aí para ter paciência, porque as coisas acontecem no seu devido tempo também. Assim como uma pessoa levou anos para criar aquela barriguinha, né, engordar, não vai ser de um dia para o outro que ela vai perder, né? E se perder, pode estar colocando a saúde em risco, né? Pode vir um efeito sanfona de repente. Então, ter cautela com esses alimentos. Realmente procurar um profissional para ver se pode ser incluído esse alimento na alimentação ou não. Mas você tem que ter a conjunção, né, de alimentação, mais a atividade física, mais o sono, né, tem que criar hábitos, não é um único alimento que vai fazer milagre. O sono é um bom alimento? O sono é ótimo, é o sono reparador que a gente fala, né? A gente precisa do sono, dormir bem, para justamente reparar nossas células para acordar zero bala pro dia seguinte, né? E hoje em dia a gente tem muitas pessoas com problemas de sono, né, insônia, ou então, por conta até da tecnologia, né, fica mexendo até tarde no celular, acaba esquecendo, né, que tem que dormir, quando vê já passou a hora, e isso prejudica totalmente, né, o bom funcionamento do organismo. Tem uns até que tem filho, aí o filho nasce e já não dorme mais do mesmo jeito. Não é o celular. Não é o celular. São outras tecnologias.
Tecnologias que não dá para controlar. Juliana, por que os chás hoje em dia são tão importantes para uma boa saúde, né? Tá se recomendando muito o consumo de chás. Os chás, eles são feitos com ervas medicinais, que a gente também vê os benefícios, né, comprovados. Tem alguns chás que eles ajudam na questão por serem calmantes, por serem diuréticos, diminuir a retenção de líquido, né? E é natural, não é base de um remédio, né? Então, por isso que a gente acaba vendo bastante o consumo de chás. Mas também, mais uma vez, mesmo assim, eles não devem ser usados de modo exagerado, né? Tem que ter uma cautela no consumo também, mas eles têm propriedades medicinais. Juliana, a alimentação, pelo que eu estou entendendo na sua visada na entrevista hoje, ela vai muito além do que se coloca no prato. É algo que passa por um estilo de vida, né? Você mencionou aí a atividade física, você trouxe a importância do sono reparador. Por que a alimentação é mais do que exclusivamente o que vai no prato ou algo ligado ao ganho ou perda de peso? Hoje em dia a gente tem que se alimentar para nutrir, né? Então por isso que ela vai muito mais além do prato. Não é simplesmente comer por comer para parar em pé, né? Que vinha aquela frase, né? Saco vazio não para em pé. Não, é muito mais que isso, é nutrir mesmo. E ter essa relação de afeto com a comida. Eu prezo por um estilo de vida saudável, principalmente, porque a gente tem que levar isso para a vida toda, não é ficar fazendo dieta. Dieta tem início e tem fim, né? Então a gente tem que levar esses hábitos para a vida toda. E até isso é algo que eu prezo muito nos pacientes, que eles têm autonomia para realmente escolher os alimentos, sentir o seu corpo em relação à comida, o que está faltando, né? Porque o corpo ele emite sinais quando está com fome, quando está satisfeito, né? Então você sentir esses sinais para você levar isso ao longo da vida e saber dosar os alimentos no seu dia a dia. Então é muito mais do que comer, se alimentar, se nutrir e levar isso a longo prazo mesmo. Uma coisa que eu achei interessante da sua visão, Juliana, que você fala o tempo todo da relação, como a Eliade falou, do afeto com a comida e de comer. E as pessoas parecem que estão querendo trocar isso, né? Estão querendo consumir cada vez mais shakes ou transformar o alimento em o alimento industrializado lá, que teoricamente vai ter mais isso, mais aquilo e tal. Por que isso é errado, então? Eu até brinco, né? Às vezes as pessoas perguntam, Juliana, o que você acha do jejum intermitente, né? Eu falo, gente, é tão bom comer, por que a gente vai ficar em jejum, né? Eu acho que quando a gente come, a gente realmente, eu acho não, eu tenho certeza, a gente cria relações de afeto com a comida, como eu falei, mas você libera hormônios do prazer, tudo isso, né? E aí olha que a gente está trocando a alimentação, prato de comida, por um shake, você só está engolindo aquilo, tá, como eu falei, está comendo, né? Só está ingerindo, não está se nutrindo, né? Então a gente tem que realmente ver essa relação de afeto com a comida, não sentir ela como simplesmente algo que você tem que fazer, né? Tem que ter prazer em comer acima de tudo. Degustar, sentir o gosto, né, Eliade? É uma experiência. Aquela coisa... A alimentação é uma experiência. Aquela mordida... Pelos sentidos. Dá aquela mordida e fala, que delícia. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando a nutricionista Juliana Kimura. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105, os programas anteriores. Juliana, qual, na sua opinião, é o perfil de um profissional da área da nutrição? Uma vez que, como você dizia, vai muito mais do que compor um prato, ou dizer o que pode ou não, ou deve ou não ir à mesa. Acima de tudo, o profissional da nutrição ele tem que ser ético, tratar com respeito, né, o paciente e ver ele como um indivíduo. Hoje, na nutrição, a gente tem várias áreas, né? Tem a área da funcional, a área da esportiva, a área da comportamental.
né? E tem que ver o que a pessoa, né, o indivíduo está procurando. Tem pessoas que gostam mais de nutricionista que, né, é 880, ou pode ou não pode. Tem pessoas que já não se adaptam com esse estilo, né? Então, eu falo que o paciente ele tem que encontrar a sua nutri, né? Hoje em dia, a gente, graças a Deus, tem tantos profissionais, né? E realmente encontrar alguma que se identifique, porque são hábitos que tem que levar para a vida toda, né? Então, acima de tudo, o profissional ele tem que ver aquele paciente como o indivíduo, a individualidade dele. Juliana, me fala uma coisa, o que são as calorias vazias, né? Tem uma tendência aí de você não consumir nenhum tipo de alimento que que tenha calorias vazias. O que é isso aí? Esse conceito aí que o pessoal está falando tanto? Alimentos com calorias vazias são aqueles alimentos que são calóricos, mas não tem vitamina, não tem nutriente nenhum, não tem mineral, né? Então muitas vezes ele tem muito sódio, muito açúcar, então ele só sustenta na hora, mas apenas sustenta, não nutre, né? Então, hoje em dia, com o aumento da indústria mesmo alimentícia, a gente tem bastante alimentos, né, que são feitos para durar mais na prateleira, né, por questão de custo, enfim. E aí eles acabam tendo muito conservantes, muitos aditivos, e de nutriente, vitamina e mineral acaba tendo pouco. Então, é o que a gente acaba chamando de alimento com caloria vazia. Juliana, a nutrição, ela envolve todas as idades. Criança, adolescente, adulto jovem, terceira idade. Você acha que também se tratando de cada uma dessas fases, tem uma singularidade que se dedica ou que se aplica a cada um desse tempo de vida? Você na sua clínica trabalha com todas essas faixas? Como é que é? Sim, na verdade a gente tem nutrições específicas para cada faixa etária, para homem, para mulher, diferente. Se a pessoa, né, é um atleta, a nutrição dele é totalmente diferente de uma pessoa que é ativa, né, que pratica atividade física, mas não treina de manhã, tarde e noite. Então, todos têm sua singularidade. No meu consultório eu trato principalmente com emagrecimento, né? Por eu gostar dessa, né, de relacionar, principalmente mulheres eu atendo bastante, né, que querem emagrecer, mas é totalmente diferente. Ainda assim, né, nesse público de mulheres que querem emagrecer, cada uma tem a sua particularidade. Uma questão que você falou, Juliana, e eu faço a pergunta para você, como a gente escolher então a nutricionista, né? Porque você acabou de falar, tem a área desportiva, tem a área da fitoterapia, tem a área da comportamental, tem a área da nutrigenômica, né, que agora tudo vai ser genético, você vai saber o alimento que vai ser o ideal para a sua genética, tem o alimento do tipo sanguíneo, tem tanta informação que às vezes a pessoa fica perdida nisso tudo, né? O que você pode dizer com relação a isso? Primeiro, tem que ver qual é o objetivo da pessoa. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar tempo numa prova, né? Eu quero competir. Então, tem que ver qual é o objetivo específico. E, hoje em dia, como eu falei, a gente tem informação em todos os lados, a tecnologia ela ajuda a gente bastante, né? Então, a gente consegue pesquisar a respeito do profissional, verificar o que ele anda fazendo, se é um profissional que está sempre se atualizando, né? Realmente perguntar, olha, como funciona a sua consulta, né? Como que é seu trabalho, se tem recomendações de alguém que já passou, justamente para ver se adequa ao seu perfil, né? Para daí então escolher. Como eu falei, a gente tem inúmeras nutricionistas hoje, né? Que são super competentes, então basta mesmo o paciente ir atrás para verificar se realmente ele se casa aí essa relação. Dentro desse estilo de vida que você dizia anteriormente, na promoção da saúde, pensando a nutrição, entrando nesse objetivo, né? Como é que a atividade física entra, Juliana? Ela entra totalmente. Hoje em dia a gente tem que se manter ativo, né? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, a gente consegue com a alimentação emagrecer, mas o resultado vai ser muito mais demorado e vai chegar uma hora que vai entrar num platô. Então a gente precisa da atividade física para ter esse gasto, né, energético, que é o que vai ocasionar o emagrecimento. Além disso, a gente sabe hoje dos benefícios da atividade física, os inúmeros benefícios, tanto em relação à saúde, em relação ao relacionamento, né? Até nessa questão,
hoje em dia, por esse ritmo, né, frenético que a gente tem, é até uma válvula de escape para a gente desestressar, né? Então, eu vejo a atividade física como fundamental num estilo de vida saudável, né? É o que eu falei, são 3 pilares, é a alimentação, é o sono e a atividade física. Você disse entrou num platô. Traduz, por favor. É quando fica estagnado, né? Então, às vezes a pessoa consegue emagrecer, vamos supor, uns 5 quilos, e aí não sai mais daquilo. A gente pode modular a alimentação do jeito que for, mas realmente o corpo, ele ficou, ele não consegue gastar mais energia se não tiver atividade física. Juliana, uma das coisas que eu vejo muito você falando é sobre os rótulos, né? A importância da gente ter o hábito de começar a ler os rótulos. E aí eu estava até acompanhando um dia você falando que não sei se você escreveu, ou se você falou lá na sua página, que se você lê as coisas e não entender o que é porque o alimento não é bom. Então explica um pouco sobre isso. Quando tem muito nome difícil, assim, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Hoje em dia, nos alimentos, a maioria dos alimentos, só os alimentos mais caseiros, de produção artesanal, que tenha uma certa... que acabam não precisando dos rótulos em si, né? Mas a maioria dos alimentos industrializados, eles têm rotulagem, e lá a gente tem tanto a informação nutricional como a lista de ingredientes. E isso é fundamental para a gente saber o que a gente de fato está consumindo, né? Então, quando a gente vê lá na lista de ingredientes, tem muito nome, né? Acidulante, estabilizante, né? A gente fala, meu Deus, o que é isso que eu estou consumindo? A gente nem sabe o que é, né? Então, tomar cuidado. Quanto menor a lista de ingredientes, quer dizer que mais, né, natural é o alimento. Então, tá, que a gente até brinca, né? Fruta não tem, é só um componente ali, né? Então, é o mais saudável possível. Fruta não necessariamente precisa código de barra. Exatamente. E o descritivo do que vai no produto, né? Exatamente. Tá certo. Quando eu vou voltar para um tema que eu te abordei anteriormente, te perguntei sobre a questão da faixa etária. Na criança, o que você acha que é importante se desenvolver enquanto hábitos nesse comportamento alimentar? A alimentação infantil, é aí que vai criar, né, na infância, é aí que vai criar os hábitos que vão se prevalecer por um bom tempo, né? Então é importante que os pais, eles introduzam os alimentos, dê a maior variedade, né, de alimentos saudáveis, que não acostume a criança com o paladar salgado, doce, né, então salgadinhos, né, aqueles doces muito açucarados, porque isso vai acostumar a criança sempre com um paladar mais adocicado ou mais salgado, né, e isso vai ser prejudicial, porque ela não vai ter aquela variabilidade de alimentos. Então é sempre dar a maior variação de alimentos in natura, porque é aí que você vai construir os hábitos, né, da criança, que vai se postergar. E o principal deles, o aleitamento. Sim, com certeza, isso sem dúvida. Uma coisa polêmica, Juliana, que as pessoas estão também discutindo muito é se eu devo tomar ou não leite depois de adulto, né? E aí, o que a gente deve fazer? Toma ou não toma leite depois de adulto? Tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que é uma ótima fonte de cálcio. Há uma discussão até no meio da sua própria área, né? Que tem vários nutricionistas que falam que não, outros que sim. Qual é a sua visão sobre isso? Exatamente. Como eu falei, as pesquisas não param, então tem bastante pesquisas relacionadas ao leite, que ele pode ser pró-inflamatório, então ele pode causar inflamação no organismo, em questão da obesidade, pode aumentar. Em relação a síndromes mesmo, questão de síndrome intestino irritável, tudo isso, né? Mais uma vez, eu prezo pela individualidade de cada um, né? Eu também tive bastante conhecimento a respeito do leite, porque na faculdade eu tive uma professora que ela era especialista em leite, então ela falava super bem do leite. Então, se o indivíduo tem alguma intolerância à lactose, né?
Se quando toma o leite se sente mal, então daí eu não vou introduzir o leite para aquele paciente. Agora, se ele vem ao longo de um tempo tomando, né, eu não faço essa restrição, vamos cortar totalmente. Mesma coisa com o glúten, por exemplo. Tem gente que come alguma coisa com glúten, né, nas farinhas, e um pão, por exemplo, e fica estufado. Então, não é legal. Mas se a pessoa come e tá tudo bem, então não tem por que eu tirar. Até porque se eu tiro, depois ele pode criar uma sensibilidade ainda, né? Então, mais uma vez, tem que ver o indivíduo como ele mesmo, né? Como indivíduo mesmo. Isso que você falou de suprimir o glúten. Muitas vezes quando você para um alimento, você vai criar uma hipersensibilidade. Como é que funciona essa lógica? Dependendo, sim, porque o glúten, ele é um alimento que pode ser inflamatório, ele tem uma digestibilidade mais difícil. Então, dependendo, se a pessoa está acostumada, né, o corpo está acostumado a consumir aquele alimento, aí por um longo tempo para. Quando introduz de novo, né, já teve casos do paciente criar uma sensibilidade, porque aí ele vê aquele nutriente como estranho, né, ele não reconhece mais. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando a nutricionista Juliana Kimura. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube este e outros programas que foram ao ar. Juliana, você toda segunda-feira grava uma live abordando temas voltados à área da nutrição. Conta pra gente um pouquinho como é essa sua experiência. É muito gostoso, é um bate-papo, na verdade, que a gente tem, né, com o público. Então, geralmente eu escolho um tema, né, para as pessoas já saberem o que é, já trazerem dúvidas, se for o caso, para a gente debater ao vivo. E é uma experiência muito legal, porque é um contato próximo que eu tenho, né, com quem está curtindo a página, né, ou mesmo no Instagram também que eu faço. É bem legal. E é um momento que justamente o público tem para perguntar ao profissional mesmo sobre determinados temas. Juliana, uma das perguntas é: eu posso comer de tudo e ainda emagrecer? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. E aí eu respondo: depende, né? Porque, como eu falei, tem que ter equilíbrio. Se você comer de tudo em excesso, daí realmente você não vai emagrecer, aí ainda vai engordar. Mas se você tiver o equilíbrio, comer de tudo um pouquinho, né? Ter os hábitos saudáveis, como eu falei, atividade física, sono, sim, é possível emagrecer, sim, com certeza, tudo com acompanhamento. O que te faz feliz, Juliana? Nossa, tanta coisa. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu falo que eu sou até chata de tão feliz e alegre. Mas hoje eu vejo, em relação à minha profissão, principalmente, assim, tem dia que eu saio tão tarde do consultório e eu saio com aquele brilho no olho, assim, até chega a emocionar, porque ver, né, que eu tô contribuindo de alguma forma para a vida das pessoas, para a saúde principalmente, né? Não é nem tanto ao peso, porque eu falo peso é muito, sabe, peso lá na balança é um número, mas às vezes as pessoas relatam: nossa, Juliana, eu tenho disposição agora para subir escada, né? Mudei a alimentação, eu estou me sentindo muito mais disposto para brincar com o filho, né? Juliana, eu entro numa calça que não entrava fazia muito tempo. Então são pequenas coisas assim que eu falo: gente, realmente é muito gratificante, eu fico muito feliz. É nos detalhes, né, Juliana? Exatamente. Juliana, outra questão polêmica é o seguinte: o tal do low carb aí, né? Todo mundo tem que fazer low carb, porque a gente tem que comer que nem os nossos antepassados, é a dieta que é mais adequada pra gente. São várias as defesas em relação ao low carb, né? E você, o que você acha desse low carb aí? O low carb, ele acaba sendo uma estratégia na nutrição, né? Como eu falei, não é para todos. O low carb, ele visa uma menor quantidade de carboidratos na alimentação, mas a gente precisa de carboidrato. Eu falo low carb, não é no carb, né? A gente precisa sim de carboidratos. E aí ele é como uma estratégia, de repente, para um objetivo de emagrecer, ou enfim, né, reduzir peso para uma competição, enfim. Mas realmente eu não vejo isso como para todo mundo, porque a gente precisa de... Só para ter uma ideia, a gente precisa de 200 gramas de carboidrato por dia. 180 gramas é só para o cérebro.
Então, o cérebro é o maior consumidor de carboidratos que a gente tem. Se a gente diminui muito essa quantidade, a gente começa a ter problemas de dor de cabeça, é muito comum, falta de concentração, memória, a pessoa fica nervosa. Então, tem que ser calculado, tem que procurar o profissional, não é pegar uma dieta na internet low carb e fazer, né? Se for o caso, pro paciente, daí a nutricionista vai indicar o low carb, né? Mas realmente tem que ter bastante cautela quanto a isso. E 200 gramas de carboidrato não são 200 gramas de arroz. Né? No arroz a gente tem uma certa quantidade de carboidrato, mas o pessoal acha que equivale a mesma coisa mesmo. No arroz a gente tem tanto carboidrato, como lipídio, que é gordura, proteína um pouquinho também. Aí tem que ser realmente uma orientação, né? Exatamente. Juliana, você na abertura do programa, no início, você dizia de uma escolha que você fez, que foi migrar no mercado financeiro, você trabalhava no banco, e apostar na tua carreira, na nutrição. Esse espírito de aposta é algo que também você convida os teus pacientes, os teus clientes, quando eles vêm te procurar? Com certeza. A gente tem que apostar na gente mesmo, né? Que a gente é capaz, que a gente é merecedor de ter uma saúde, né? Muitas vezes as pessoas acabam achando que não é capaz, né? Ai, não, esse mundo de alimentação saudável é caro, não é pra mim, não tenho disposição. Não, gente, a gente pode sim ter uma alimentação saudável, não precisa gastar rios de dinheiro, né? Não é caro comer bem. Mas realmente apostar que sim, todo mundo consegue ter uma alimentação, basta querer. Juliana, uma frase ou um livro que te acompanha aí na sua jornada? Eu gosto muito da frase, né, tem poder quem age, que é do Paulo Vieira, ele tem um livro que chama O Poder da Ação, que é justamente isso, a gente tem que ter atitude, né, não adianta reclamar que não está legal, que a saúde está ruim, que as coisas não vão bem, que não tem disposição, e não fazer nada para mudar, né? A gente só vai ver os resultados quando a gente realmente agir, né? Então eu convido todos a realmente agir, atitude total. Liege, Juliana, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Juliana, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa, que você possa fazer suas considerações finais para os ouvintes, deixar seu telefone de contato, dia da sua live, enfim, tudo isso aí. Legal, eu agradeço muito o convite. Convido a todos a me acompanhar nas redes sociais, é nutricionista Juliana Kimura, nutricionalmente no Facebook, e no Instagram é @nutricionista Juliana Kimura. Lá eu falo um pouquinho do meu dia a dia, também respondo dúvidas, e toda segunda-feira eu tenho um bate-papo, né, às 9 horas, para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação. Juliana, muito obrigada pela sua presença no Mente em Forma 105, especialmente você, querido ouvinte, que nos acompanhou em mais um programa Mente em Forma 105, hoje voltado para a pauta da alimentação e a nutrição. A nossa ficha técnica contou com a programação musical de Juliana Protti, edição técnica de Marquinhos Ferreira, convidada a nutricionista Juliana Kimura, apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso, programação de áudio Juliana Protti e direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Até